Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu trago para vocês mais uma aula do nosso curso de análise combinatória. Espero que vocês tenham acompanhado as aulas anteriores, tá? Eu vou deixar aqui no card em cima. Para quem não acompanhou ainda, eu sugiro que vá lá na primeira aula de fatorial e siga as aulas, a sequência das aulas, porque só assim vocês vão poder entender o objeto de estudo da análise combinatória. Tá bom? Nós vimos alguns agrupamentos, tá? O PFC, vimos as permutações. E na aula de hoje eu vou falar sobre os arranjos simples. Tá, pessoal? Então, antes da gente iniciar essa aula, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber assim que eu postar novos vídeos, vocês receberem as notificações e dá um like. Só aperta aí, ó, dá um like, pode dar um joinha nesse vídeo, assim vocês vão ajudar o algoritmo do YouTube e vai me ajudar também a produzir mais e mais materiais para vocês, tá? Não se esquece, se inscreve no canal. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar a aula de hoje, eu vou pegar um exemplo motivador, um problema inicial. Perceba que aqui eu quero que vocês me digam o seguinte, ó, considere as letras A, B, C e D, certo? Quantas e quais as senhas que a gente pode formar com duas letras distintas a partir dessas quatro? Bem, aqui eu tenho uma quantificação, né? Vamos lá. Pensar primeiro na quantidade. Então, se eu tenho quatro letras, se o problema me dispõe de 4 letras e eu quero formar senhas com duas letras distintas, as minhas senhas terão essas configurações aqui, né? Ó. Vão ser senhas que possuem duas letras. Bem, se eu tenho 4 letras, uma das 4 pode aparecer aqui. Como eu tenho que ter letras distintas, então eu vou ter aí 3 que pode ocupar essa segunda posição. Então eu vou ter 12 senhas que eu posso formar com 2 algarismos a partir dessas letras que eu tenho. Então vamos pensar agora em quais são essas senhas. Ó. Isso é muito comum quando você vai sacar dinheiro. Tem algumas instituições bancárias que ele pede a senha alfanumérica, né? Ou seja, a senha de letras. Então o que é que vai acontecer aqui? Vamos pensar assim comigo, ó. Eu tenho 4 letras, A, B, C e D. O A eu posso combinar com quem? Posso combinar com B, com C e com D. Ou seja, eu já tenho uma senha aqui, né? AB, AC e AD. O B eu posso combinar com quem? Com A, com o C e com o D. Então aqui eu tenho BA. Perceba que a ordem aqui importa. A B é diferente de BA. Eu tenho aqui BC e tenho BD. O C eu posso combinar com A, posso combinar com o B e posso combinar com D. Então aqui eu tenho CA, CB, né? E CD. No caso do D, eu posso combinar com A, com o B e com o C. Então eu tenho DA, DB e DC. Então aqui eu tenho 3, 6, 9 e 12. Olha que maravilha! Uma coisa que é importante frisar nesse tipo de agrupamento é que você tem AB é totalmente diferente de BA. A ordem dos elementos nesse tipo de agrupamento importa. Então os arranjos, pessoal, o arranjo é isso. O arranjo é um tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos vai importar. Então vamos lá, né? Qual a definição de arranjo? Arranjo simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual que n, são agrupamentos ordenados, diferentes, que se podem formar com P dos n elementos dados. Então,
No caso anterior, você tinha 4 letras e você queria montar senha de 2 letras, e essas senhas deviam ser distintas, deviam obedecer uma ordem. Então, o que eu podia fazer? Claro, eu montei ali usando o princípio fundamental da contagem, mas eu podia também utilizar a fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo é essa aqui, o arranjo de n elementos tomados P a P vai ser n fatorial dividido por n menos P fatorial, de modo que esse P ele é menor ou igual que n, ou eu posso dizer que n é maior ou igual que P, tá? É equivalente essa afirmação. Então, como é que eu utilizaria a fórmula do arranjo naquele problema anterior? Seria o arranjo de 4 tomados 2 a 2, né? Porque o conjunto que me foi dado eram as 4 letras e eu tinha que agrupar 2 a 2. Então ia ficar 4 fatorial sobre quem? 4 menos 2 fatorial. Então aqui fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre quem? Sobre 2 fatorial. Eu já mostrei para vocês que quando eu tenho uma situação dessa, 2 fatorial, posso cancelar com 2 fatorial. Isso fica 12. Viu como é simples? Então vamos lá, né? Vamos praticar aqui essa formulinha do fatorial. Aliás, do arranjo, tem um arranjo de 10 4 a 4. Lembra que esse primeiro elemento é o n e esse segundo é o p. Então, como é que fica? Fica assim, 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Perceba que aqui vai dar 6, né? Então, eu vou puxar o 10 até o 6. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Bem, 6 fatorial com 6 fatorial cancela. Eu tenho quem? 10, 9, 8 e 7. Isso vai dar quanto? Vai dar 90 vezes 56, né? 90 vezes 56, né? 54 sobre 5, 45, 504. Isso vai dar 5.040. Beleza, pessoal? É simples a aplicação da fórmula. Claro que num problema desse, calcula arranjo de 10 4 a 4, basta identificar n, basta identificar p, que é um negócio simples. Aqui, o arranjo de 8, 2 a 2. Vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Isso vai ficar quanto? 8 fatorial sobre 8 menos 2 dá 6. Então fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, né? Bem, 6 com 6 eu posso cancelar, isso dá 56. É o valor desse arranjo. Agora vamos pensar aqui comigo, né? Eu tenho algumas situações, alguns problemas que eu tenho que interpretar para poder aplicar a fórmula. Claro, vê o que acontece nesse exemplo aqui. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar num banco em que tem 3 lugares? Como é que eu faço isso, hein, pessoal? Eu poderia pensar assim, você tem um banco que tem 3 lugares. E você tem 5 garotos, 5 meninos. Um dos 5 pode ficar aqui, né? Bem, o camarada que fica aqui nessa primeira posição, ele não vai estar na segunda. Então aqui eu tenho 4. E as pessoas que estão aqui nessa primeira e nessa segunda posição não vão estar na terceira. Só me restam 3. Então aí eu tenho quanto? Eu tenho 20 vezes 3 dá 60. Isso aqui é se eu usar o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Se eu for usar a fórmula, eu vou ficar com o quê? Arranjo de 5, 3 a 3. Vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Então esse 5, veja que aqui vai dar 2. Então vou puxar esse 5 até o 2, gente. Vai ficar 5, 4, 3 e 2 fatorial. Aqui dá 2 fatorial, né? Cancela 2 com 2. Opa, ficou a mesma coisa, né? Isso dá... Eu botei 6, não, mas 60. Isso vai dar 60. Beleza? Viu aí como é simples? Olha esse exemplo aí, galera. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Antes da gente querer fazer cálculo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando eu estou trabalhando com fração, a ordem dos elementos importa. Lembra, nós temos frações próprias, impróprias e aparentes. O que é uma fração própria? Numerador menor que o denominador. O que é uma fração própria?
numerador maior, o que é uma fração imprópria, desculpa. Uma fração imprópria é numerador maior que o denominador. E o que é uma fração aparente? É quando o numerador e o denominador são iguais. Quando eles são iguais, isso vai dar igual a 1. Então aqui a ordem importa, porque se eu tenho uma fração 7 sobre 5, tá? 7 quintos, isso é diferente de 5 sobre 7. E não pode ser igual a 1, né? Eu não posso ter numerador e denominador iguais, porque senão isso vai dar 1. Então eu tenho 6 números que eu tenho que agrupar 2 a 2. Então o que vai acontecer aí? Eu vou ter o seguinte, isso aqui é o arranjo de 6 tomados 2 a 2. Eu vou ter 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Então aqui eu vou ter 6 fatorial, veja que 6 menos 2 dá 4. Então esse 6 fatorial eu vou puxar até o 4. Aí esse 4 com esse 4 eu cancelo, 6 vezes 5 dá 30. Então eu tenho 30 frações diferentes que eu posso formar com esses elementos aí, com os números 2, 3, 5, 7 e 11. Gostaram? Se liga, tá? Algumas questões você tem que fazer o cálculo, é a aplicação direta, só que algumas você tem que parar para analisar. Deixo como exercício para vocês. Pensem como é que poderíamos fazer usando o PFC, tá? Tem como fazer também. Beleza? Vamos para esse próximo aqui, ó. Quantos números ímpares de 4 algarismos não repetidos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? E aí, hein, pessoal? Como é que eu posso fazer essa questão? Para e pensa aí um pouquinho. Tentaram? Bem, aqui eu posso pensar no princípio fundamental da contagem. É uma forma, tá? Eu vou apresentar as duas maneiras, por quê? Porque vocês acabam escolhendo a que você acha melhor, tá? Você tem 4 algarismos, né? Você tem que ter números de 4 algarismos. De modo que eles sejam números ímpares. Bem, o conjunto que você tem aí é de 1 a 9. Você tem 9 algarismos, de modo que 1, 3, 5, 7, 9... Os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, eles são ímpares. Bem, um desses 5 pode aparecer aqui na casa da unidade, né? Você tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. As ordens de um número de 4 algarismos são essas. Por que o 5 fica aqui? Não é o 5 esse número, não. É a quantidade de números ímpares que você tem. Se um dos 5 pode aparecer aqui, eu tiro aqui quanto? Eu tiro uma unidade desse conjunto de 9 e me sobram 8 algarismos para aqui, para a casa da dezena, né? Porque você pode ter, por exemplo, o número assim, ó. Você pode ter um número 4.715. Esse número aqui é ímpar e esse também é. Tá bom? E aí... Eita, deixa eu voltar. E aí o camarada que aparece na casa da dezena não vai poder aparecer na casa da centena. Então só me restam 7. E aqui quanto? 6. Então eu tenho quantos números aí? Eu vou ter 42 vezes quanto? Vezes 40. 42 vezes 40, isso vai me dar justamente 1680. Isso é um caminho que você pode seguir para resolver essa questão. Só que aí vamos pensar na fórmula do arranjo. Vamos lá comigo, ó. Utilizando o arranjo aí, pessoal, eu vou ter o quê? Utilizando o arranjo, você tem que pensar o seguinte. Você tem aí que fixar, você tem 4 algarismos. Você vai fixar um dos ímpares. Não é isso? Se você fixa um dos ímpares aqui, deixa eu até botar aqui, você vai fixar um ímpar. O que me resta? Me restam 3 lugares que eu posso agrupar quantos números?
eu vou poder agrupar aí 8 algarismos, né? Porque se eu fixo um dos ímpares, só me restam quantos? Me restam 8. Então aqui eu vou ter o arranjo de 8, 3 a 3. Só que, pessoal, o seguinte. Aqui eu posso fixar o algarismo 1, não posso? Mas também posso fixar o algarismo 3, não posso? Também posso fixar o algarismo 5, que é um número ímpar. Posso fixar o 7, ou posso fixar quem? O 9. Então, eu vou ter esse arranjo, esse agrupamento aqui, se repetindo quantas vezes? 5. Então, vai ser 5 vezes o arranjo de 8 e 3 a 3. Fica 8 fatorial sobre quem? 8 menos 3 fatorial. Então, aqui vai ficar 5 vezes... Esse 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. Então, vou puxar esse 8 até o 5 fatorial. Ficar 5, aliás, 8, 7... 6, 5 fatorial sobre quem? Sobre 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial cancelo. Eu vou ter o que aí? Se você perceber, você vai ter justamente... Você vai chegar aos mesmos 1680. Beleza? Viu aí? Duas formas que eu apresentei para vocês de um mesmo problema. Claro. Para você aplicar a fórmula, você tem que se ligar no critério que ele está estabelecendo no problema. Toma cuidado nisso, pessoal. Toma cuidado nisso. Aqui, hein, pessoal? Eu digo que um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele vai poder pintar os estados da região sul do Brasil? Cada um de uma cor. Como é que a gente pode fazer isso? Hein, galera? Quais são os estados da região sul? Você tem quantos? Você tem 3, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então você tem 3 estados, tá? Essa região sul aqui, você tem 3 estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E você tem 5 cores para pintar. Então esse é o arranjo de 5, 3 a 3, que dá quanto? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Daqui você tem 5 fatorial. Aqui embaixo vai dar 2, né? Então eu vou puxar esse 5 até o 2. Cancelo 2 com 2. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Viu, pessoal, como é simples? Pessoal, e nesse caso aqui, hein? Vê esse exemplo, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de 3 algarismos distintos maior do que 350 nós podemos formar? Bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos pensar aqui, ó. O critério está aqui. Os números têm que ser de 3 algarismos diferentes, de modo que seja maior do que 350. Bem, maior do que 350... Nós temos o quê? Nós temos números que começam com 4, com 5 ou com 6, né? Não são números de 3 algarismos? Obviamente, todo número que começa com 4 está na casa dos 400. É maior do que 350. Então, aí eu vou ter o quê? 4, 5, 6 já está fixado aqui. Quantos eu vou poder agrupar aqui? Eu vou poder agrupar 5 algarismos, né? Porque eu posso ter 456. Então daqui eu já vou eliminar quem? Eu só vou eliminar o 4, me restando 5. Então aqui eu tenho um arranjo de 5. Para quantos espaços? 2. Só que isso aqui vai acontecer iniciando com 4, com 5 ou com 6. Então eu vou ter aqui 3 vezes o arranjo de 5, 2 a 2. Só que pensa comigo, 351 e 360 também é maior. 351 e 360, a partir de 360, é maior do que quem? Do que 350. Então tem outra opção aqui, ó. Eu posso ter números assim. Ó, aqui eu posso ter 351, 352, 353 e assim por diante. Bem, se eu fixo 3 e 5,
eu vou ter quantos elementos aqui? Eu vou ter, ó, 3 e 5 está fixado. Vai me restar quantos? Deixa eu apagar aqui, ó. 3 e 5 estarão fixados. Só vai me restar 1, 2, 3, 4. Então aqui é o arranjo de 4. Para quantos espaços? 1. Se eu fixo 3 e 6, a mesma coisa. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter, ó. Fixei 3 e 6. Só me restam 4 aqui também. Para quantos espaços? 1. Então o total aqui vai ser, ó. 2 vezes. Aqui, ó. Eu vou ter 2 vezes o arranjo de 4, 1 a 1. Logo, o total de números maiores que 350 que eu vou poder formar vai ser o arranjo de 5, 2 a 2, mais 2 vezes o arranjo de 4, 1 a 1. Vamos fazer aqui, que é o arranjo de 5, 2 a 2. É 5 fatorial sobre 5 menos 2, que dá 3. 5 eu vou puxar até o 3. Cancelo 3 com 3, eu vou ter 20, né? E o arranjo de 4, 1 a 1, isso vai ser quanto? Vai ser o próprio 4. Lembra? Uma observação. Se você tiver o arranjo de N 1 a 1, isso é o próprio N, tá? Então aqui você tem 3 vezes 20, mais 2 vezes quem? 4. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 4, 8. Então você tem 68 números de 3 algarismos distintos que são maiores que 350. Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado dessa aula. Trouxe alguns exemplos simples e outros um pouco mais complexos para que vocês comecem a fixar, botar na cabecinha de vocês como é que interpreta alguns problemas como é que a gente pode interpretar alguns problemas de análise combinatória. Espero que vocês possam curtir esse vídeo, dar um like, dar um joinha aí nesse vídeo. Antes da gente terminar, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha aí, tá no grupo de estudo, tá com o pessoal reunido, compartilha aí, pode acompanhar. E mais, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, forte abraço e até a próxima aula.